Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso sobre as cartas paulinas. Chegamos à aula 4, e nesta aula de hoje nós vamos encerrar a primeira carta abordada, que foi a carta aos Gálatas. Nós já explicamos, né, qual seria a metodologia usada. Nós tivemos uma aula introdutória, que foi a aula 1, e a aula 2 e a aula 3, nós estudamos a carta aos Gálatas, e hoje nós vamos encerrar essa carta. E nós explicamos também, né, que a metodologia adotada seria de estudar as cartas paulinas na ordem cronológica em que elas foram escritas, tá? Então, conforme já dissemos, né, na primeira aula, a ordem das cartas na Bíblia, no Novo Testamento, não é a mesma em que elas foram escritas, tá? A primeira carta de Paulo no Novo Testamento é aos Romanos, depois primeiro aos Coríntios, depois segunda aos Coríntios, e assim vai. Mas, cronologicamente, é diferente. Então, nós vamos estudar, né, pela ordem cronológica, tempo em que elas foram escritas, porque a gente está com o curso de Atos dos Apóstolos muito fresco na nossa mente, e aí isso nos ajudará a amarrar bem o estudo, tá? Então, cronologicamente, a primeira carta de Paulo foi a carta escrita aos Gálatas. Então, nós vamos projetar a nossa tela e vamos dar sequência, e hoje nós vamos concluir o estudo de Gálatas, tá? Dentro do curso As Cartas Paulinas. Nós vamos orar antes da projeção da tela. Feche os seus olhos, ore comigo agora. Santo e eterno Deus, te agradecemos por este dia, te agradecemos por esta oportunidade de estudarmos a tua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude para que compreendamos com mais profundidade a tua palavra e a tua vontade para a nossa vida. Seja conosco, ó Deus, e conduza-nos na transmissão do estudo e na compreensão do estudo. É no nome santo de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado pela sua companhia, obrigado por estar caminhando conosco nesses cursos que temos ministrado pela internet nessa época de pandemia. Bom, queridos irmãos, primeira carta, Gálatas. Então, na semana passada, nós falamos sobre a polêmica que estava instaurada na igreja de Gálatas, né? Lembrando, né? Paulo fez a sua primeira viagem missionária, ajudou a fundar a igreja entre os Gálatas. Quando ele volta dessa primeira viagem, que ele está ali na Antioquia, ele recebe notícias de que falsos mestres estavam questionando a sua autoridade e estavam tentando impor práticas judaicas da lei, da antiga aliança, como necessárias para a salvação dos cristãos em Gálatas. E aí Paulo reage imediatamente a isso, enviando uma carta muito profunda, e se você está tendo contato com a nossa aula, nosso curso agora, eu recomendo que depois você assista às aulas anteriores, que vai te ajudar a compreender o que estava de fato acontecendo em Gálatas, tá? Como nós temos o material gravado e todos têm acesso, não há necessidade da gente ficar voltando demais, senão a gente também não caminha
para frente, né? E quem tem assistido todas as nossas aulas já viu esse conteúdo e está na expectativa de ver novas coisas. Por isso, eu peço àqueles que estão chegando agora que revejam as aulas anteriores, né? Para entenderem, né? Para que vocês possam entender o que realmente estava acontecendo ali em Gálatas, qual foi a motivação da carta de Paulo. Lembrando que as cartas paulinas, elas têm uma característica, elas são respostas a situações que chegaram até Paulo. Bom? E Paulo ele chega a comparar esses falsos ensinos em Gálatas a feitiços, né? O último texto que nós lemos, Gálatas 3, 1, 2, que diz: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Né? Então, a gente viu aí, né? Esse foi o último versículo abordado na aula passada, e por esse versículo, nós temos aí uma noção da gravidade do problema lá entre os Gálatas, tá bom? A lei de Moisés e sua função, né? Paulo rejeitou a lei de Moisés? Não, de forma alguma, tá? Então, nós vamos ver em várias situações que Paulo ele era um judeu e, como judeu, ele se atentava à lei, né? Ele se atentava à lei. Agora, nós precisamos entender que nós temos a lei, tá? E tudo que se deriva da lei, que é chamada de tradição. Opa, pulei o i aqui. Tradição. Né? Tradição, que nós já estudamos isso, irmãos, quando nós fizemos os cursos dos evangelhos, tá? Que também está na nossa página, que era conhecida na época de Jesus como Halaká. E Jesus mesmo, por várias vezes, fez denúncias aos judeus, porque eles estavam colocando a tradição de homens acima da lei de Deus. Então, não estamos falando dos 10 mandamentos, mas das regras e cerimoniais do Pentateuco, que ele está relacionado à antiga aliança. Então, queridos irmãos, quando nós falamos em lei aqui, tá? Nós precisamos entender que não se limita aos 10 mandamentos, tá? Então, seria como hoje, né? A gente olha para o mundo evangélico hoje, né? Vamos falar do nosso mundo, o mundo evangélico. E o que a gente vê, né? Uma série de rituais, uma série de práticas que foram sendo incorporadas no contexto evangélico e que a gente não entende de onde vieram, a gente tem dificuldade de compreender qual o fundamento bíblico dessas regras, mas em muitos lugares elas são plenamente aceitas. E aí é aquele problema que Paulo fala, se a graça é suficiente,
Por que que o gentio, aquele que não é judeu, quando se converte ao cristianismo, por que que ele tem que se submeter à circuncisão, se submeter à guarda do sábado, se submeter a todos os cerimoniais judaicos, se a graça é suficiente? Então, se a graça é suficiente, por que que eu tenho que me submeter a uma série de rituais impostos por homens para que aquilo seja um complemento para a minha salvação? Então, se eu admito uma série de ritos, uma série de práticas, uma série de coisas estranhas à palavra de Deus para a minha salvação, eu estou dizendo que a graça de Deus não me é suficiente. E vejam a gravidade disso, né? Vejam a gravidade disso. A graça de Deus, então, não me é suficiente. Bom, o que nós vemos em Gálatas? O exímio conhecimento das Escrituras por parte de Paulo. Então, veja bem, o conhecimento de Paulo das Escrituras, o conhecimento lhe dava o quê? Lhe dava perante as pessoas que ouviam autoridade para falar da lei. Porque ele não era uma pessoa que caiu de paraquedas ali e queria desconstruir uma tradição de milênios. Não, de forma alguma. Ele tinha autoridade porque ele era judeu, ele era fariseu, ele era de família tradicional, ele foi um servidor da lei, um perseguidor dos cristãos. Então, ele conhecia muito bem as Escrituras para poder falar o que ele estava falando aos Gálatas. Então, a lei, ela surge por causa da transgressão. Então, vamos entender a lei. A lei surge por causa da transgressão. Então, o homem, quando pecou, passou a necessitar da lei, tá? Então, a lei, ela surge por conta da carne que é voltada ao pecado. Tá? Então, é importante, queridos irmãos, a gente entender um pouquinho isso. A lei por causa das transgressões. Então, a lei, ela surge por causa da carne, que é inclinada ao pecado. Tá? Só estou atento aqui à hora, irmãos, né, para não passar demais, tá? Então, a lei, ela surge por causa da transgressão humana. Vamos ver o que Paulo disse aos Gálatas no capítulo 3 da sua carta. Ó, prestem atenção no que ele escreve. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Exato, por quê? O pecado é maldição. Nós fomos amaldiçoados pelo pecado. Pecado, então, é maldição. Então, se a lei ela surge por causa do pecado, da transgressão, então, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Olha só a profundidade dessa palavra. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las.
E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Então, por que temos a lei? Vamos chegar lá, tá? Então, a lei não justifica ninguém. Por quê? É impossível alguém cumpra todas as coisas escritas no livro da lei. Porque isso chama-se perfeição. E nós não somos perfeitos. Então, se eu confio na lei, eu estou sob maldição. E a lei não justifica ninguém. Tá? Então, para que serviu a lei? A lei serviu para nos conduzir a Cristo. Olha que coisa maravilhosa, queridos irmãos. Deus, como supremo arquiteto, ele desde o início, ele fez a planta de toda a sua obra. O que é uma planta, irmãos? Quando a gente fala em arquiteto, o que é uma planta? A planta, ela é a visualização antecipada daquela obra concluída. Então, vejam bem, eu quero construir uma casa. Então, eu penso como eu quero esta casa. Então, eu vou, antes de começar a construir esta casa, eu vou pegar o que está na minha cabeça, eu vou passar para um arquiteto, e o arquiteto vai fazer a planta da minha casa, onde ele vai tentar passar para o papel aquilo que está na minha mente. Então, eu vou explicar para ele. Eu quero isso. E aí ele vai transformar aquilo, o meu desejo, ele vai transformar numa planta, e essa planta, ela vai atender todas as normas, todas as regras, todas as leis, para a construção de uma casa. E aí ele vai me mostrar essa planta. E o que é essa planta? Essa planta eu vou ter oportunidade de ver como a minha casa vai ficar depois de pronta. Então, Deus, ele já tinha a planta de toda a sua obra. Então, as coisas não foram acontecendo por acaso, mas Deus planejou todas as coisas para que culminassem em Cristo, e depois de Cristo viesse a nova aliança, até o retorno de Cristo, a remissão da humanidade e o novo céu e a nova terra. Então, desde o princípio, tudo isso já está previsto por Deus. Deus já tem a planta. E a partir dessa planta, essa grande obra de Deus, ela vem sendo construída pouco a pouco. Que coisa maravilhosa isso, queridos irmãos. Né? Então, Deus, ele tem a planta e a sua obra, com base nessa planta, ela vem sendo construída. Então, para que serviu a lei? A lei serviu para nos conduzir a Cristo. Tá? Então, a lei nos conduz a Cristo. Porque quando nós lemos Hebreus, a carta aos Hebreus, nós vemos lá que Abraão, Moisés e todas as pessoas que são citadas ali, nós vemos o quê, queridos irmãos? Que elas não foram justificadas pela lei, mas elas foram justificadas pela fé. Pela fé. Justificadas pela fé e não
pela lei. Tá? Então, não percam isso de mente. Então, para que serviu a lei? A lei serviu para nos conduzir a Cristo. Por que surgiu a lei? A lei surgiu por causa da transgressão humana, tá? A lei e a graça, nós falamos disso aqui, né? Carne, lei, e aí a escravidão. Porque lembra que nós lemos? Todo aquele que está sob as obras da lei é maldito, está em maldição. E a outra estrutura apresentada em Gálatas, espírito, graça e liberdade. E aí nós lemos, né? Eu tive que voltar um pouco para explicar melhor a questão da lei, tá? Então, olha, Paulo e seu receio ter sido em vão o seu trabalho. E aí ele vai começar a comparar, a lei e a graça. Então vocês viram que a lei surge por causa da transgressão, tá? E ela vai nos levar a Cristo. E aí nós vamos entender por quê. Aí, queridos irmãos, agora nós vamos conseguir visualizar melhor a lei e a graça. Paulo, ele no capítulo 4, de 21 a 31, ele usa a história de Sara e Agar e faz uma alegoria para a lei e para a graça. E aí a gente vai entender um pouquinho. Vamos ler. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. A mulher escrava era Agar, a livre era Sara. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Vamos explicar isso. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Olha que coisa linda que Paulo faz. Olha a leitura que ele faz do Antigo Testamento, irmãos. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar, porque no Monte Sinai é a origem da lei. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima, a nova Jerusalém, que Deus já projetou em sua planta, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então, para quem não conhece a história de Sara e Agar, vou explicar aqui rapidamente. Abraão tinha uma promessa de Deus, que ele e Sara teriam filhos. Mas ele já era muito velho e Sara não podia mais engravidar. Agar era a empregada de Sara, a escrava de Sara. Então, o que eles fizeram? Agar a lei, alcançar pelo nosso esforço. Sara a graça, alcançado pelo esforço de Deus. Tá?
que aconteceu? Sara chamou Abraão e disse a Abraão: deite-se com Agar, e o filho que ela tiver será seu filho, e nós o criaremos como meu filho, e aí sim Deus cumprirá a sua promessa. Então a gente vê a comparação que Paulo faz. E aí veio toda uma situação caótica em função dessa relação de Abraão com Agar para ter um filho. Até que Sara milagrosamente engravidou e teve seu filho. Então, Abraão teve 2 filhos. Um de Agar, que foi uma tentativa de esforço humano. Deus tinha uma promessa, mas ele tentou. Então, a gente vê o que aqui? A lei, o esforço humano. Por isso que Paulo faz essa comparação. E depois, o filho da graça, o filho da promessa, que foi gerado no útero de Sara, estéril, envelhecida. E Abraão também já de muita idade. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Olha só, Abraão, e aí entra na linhagem Isaque, que não é o filho de Abraão com Agar, é o filho de Abraão com Sara. É o filho do milagre, é o filho do mover de Deus, é o filho da obra de Deus, é o filho do trabalho de Deus e não do trabalho de Abraão. Conseguiram entender a comparação entre lei e graça? Então, aqueles que querem viver pela lei, eles tentam alcançar a salvação pelo próprio esforço. Aqueles que se submetem à graça reconhecem que a salvação é dom de Deus e só pode ser recebida pela fé. Então, a lei veio da carne, que ela surgiu por causa da transgressão, e ela nos leva à escravidão. Por quê? Eu sou dependente de uma obediência impossível de ser alcançada, por isso eu sou escravo, porque ninguém pode cumprir toda a lei pelo seu próprio esforço, tá? A graça é eu olhar para Deus e reconhecer as minhas limitações e dizer: Senhor, eu não tenho como alcançar a salvação pelos meus próprios esforços, ajuda-me, salva-me. Olhando para a história de Abraão com Agar e Sara, seria Abraão dizer: Senhor, prometestes a mim um filho, prometestes a mim que eu teria, a minha geração seria como as estrelas do céu e a areia do mar, mas eu não tenho mais como ter filho, eu já sou de idade avançada e minha mulher é estéril. E aí Deus fez a obra maravilhosa na vida de Abraão. Porém, Abraão teve um deslize, falhou, quando teve uma relação com Agar para tentar fazer com que a promessa de Deus se cumprisse pelo seu próprio esforço. Então, queridos irmãos, e era isso que era imposto aos Gálatas, ou confiamos na lei, que é fruto da carne, ou confiamos na graça, que é fruto do Espírito. Se eu vou confiar na lei, então eu vou ter que andar de forma perfeita diante de Deus e dos homens. Perfeição.
perfeição. Bora lá, pode tentar. Tenta aí. Ou eu reconheço quem eu sou e de quem eu preciso e vivo pela graça. Tá? E aí a gente viu, escravidão, nesse sentido que Paulo traz a escravidão, é o quê? É que eu sou escravo da lei. Eu sou escravo da obediência da lei. A lei que ela veio da transgressão e me levou para Cristo. Me apontou para Cristo. Então não tem o menor sentido, a partir de Cristo, continuarmos na dependência, na escravidão da lei. Porque Jesus é a perfeição por nós. Tá? Então, viver pela lei é anacrônico. Anacrônico, fora do tempo. Não tem mais sentido. Assim, queridos irmãos, quem está acompanhando de outras igrejas, me perdoe o que eu vou dizer aqui, mas não faz nenhum sentido você achar que tem que comprar vassourinha ungida pelo bispo, sal do Mar Morto. Não tem sentido, isso é anacrônico, porque agora você vive pela graça. Tudo que tinha que ser feito foi feito por Jesus Cristo na cruz. E nós, pela fé, recebemos o sacrifício de Cristo como o nosso próprio sacrifício, como a nossa próprio sangue derramado, como a nossa própria remissão. Tá? Então, não faz sentido que alguém imponha a você qualquer outra coisa para alcançar a salvação que não seja a fé em Cristo Jesus. E aí, agora nós entramos na questão da liberdade que Paulo vai trabalhar. A liberdade cristã. Olha a responsabilidade e o cuidado do apóstolo Paulo, né, com os Gálatas, porque ele falou da lei. Agora, ele precisava tomar cuidado, né, para não levar ao outro extremo. Então, o que é a liberdade cristã? A liberdade cristã, para mim, ela se resume ao que Paulo diz aos Coríntios, em 1 Coríntios 6,12, que eu vou ler aqui para vocês. Olha só. Todas as coisas me são lícitas, tá? Todas as coisas me são lícitas. Porque você e eu, nós somos livres. O que Jesus Cristo disse? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é meio livre, é livres. Então, todas as coisas me são lícitas. Aí vem a segunda parte dessa frase. Mas nem todas convêm. Isso é o quê? É o filtro cristão e do evangelho que a gente tem na nossa mente. Porque Paulo disse que nós teríamos o quê? A mente do mundo? Não. Vós tens a mente de Cristo. Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E há muitas coisas que não convêm ao cristão. Aí ele diz: todas as coisas me são lícitas. Novamente. Ou em outras versões ele diz: tudo me é lícito. Aí vem onde eu quero entrar. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Maravilha, glória a Deus. Por quê? Se na sua liberdade
você permite que alguma coisa te domine, você deixou de ser livre. Olha que raciocínio maravilhoso do apóstolo Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque se alguma coisa que me é lícita passa a me dominar, eu não sou mais livre. Eu passo a ser escravo disso. Então, a liberdade não é mediada pela lei. Opa, volta aqui, volta aqui. A liberdade não é mediada pela lei. Não é por conta da lei que eu faço ou deixo de fazer. Não é por conta da lei que eu trato ou destrato as pessoas, mas nós passamos a ser guiados pelo amor. A nova aliança é a aliança do amor. E o amor, ele é muito mais eficaz do que qualquer lei. Não há lei maior do que o amor. Então, a minha liberdade, ela não é mediada pela lei. Se for, ainda estamos na escravidão. Ainda estamos na antiga aliança. Ainda estamos vivendo de forma anacrônica. Ainda não temos, não estamos sob a graça. Então, a minha liberdade não é mediada pela lei, mas pelo amor. Cristo, na cruz, nos libertou. Voltar à lei é negar seu sacrifício. Olha a seriedade disso. Qualquer outra prática que se adicione para a salvação além da cruz é mentira e feitiço. Então, para os Gálatas, a pessoa se converter a Cristo e depois ter que ser circuncidada, ter que guardar o sábado e ter que se submeter aos cerimoniais dos judeus, era negar a salvação da cruz, era se submeter a mentira e feitiços. E muitos crentes hoje ainda se submetem a mentiras e feitiços. A cruz é suficiente, meu amado. A cruz é suficiente. E a sua liberdade, você é livre. Só que a sua liberdade, ela é mediada pelo amor. Tá? Aquilo que nós lemos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Paulo dizia, por exemplo, que ele poderia comer de tudo, mas diante de algumas pessoas que tinham a mente mais limitada e que poderia gerar escândalo, não convinha a ele comer carne de porco ali diante de determinadas pessoas, porque ele era livre. E na sua liberdade, ele poderia comer ou não comer. Tá bom? Então, Paulo entendia muito bem e passou. Então, até aqui, nós aprendemos que nós vivemos pela graça, a graça nos leva à liberdade, mas a nossa liberdade, ela é mediada pelo amor, tá? Então, pelo amor, pelo amor, eu sei que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E como eu sou livre, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? Se você é dominado, você não é livre. Então, se alguma coisa te domina, você não tem essa liberdade cristã. Você é escravo daquilo que te domina, você não está debaixo da cruz, mas debaixo da lei. Bom? E aí, né, Paulo, ele vai falar das obras da carne e o fruto do Espírito, né? Para a gente finalizar a nossa aula de hoje e finalizar também o curso, finalizar a carta de Gálatas. Olha só,
obras e fruto, tá? Obras e fruto. Vamos pegar aqui, falhou o link aqui, deixa eu abrir aqui, Gálatas 5, 16 a 26. Gálatas 5, 16 a 26, né? Vamos pegar aqui, Gálatas 5, de 26, de 16 a 26, tá? Aqui. Ó. Pronto. Isso. Então, vamos voltar aqui à nossa tela. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Desculpem, irmãos, essa falha aqui. Vamos lá. As obras da carne e o fruto do Espírito. Então, Paulo ele já coloca e ele já nos dá a indicação aqui. Obras, fruto. O que são obras? Obras é aquilo que eu faço, minhas obras. Eu faço. O que é fruto? Fruto é resultado. E que independe das minhas forças. Por exemplo, na minha hortinha aqui, ontem eu já comi um alfacezinho aqui da minha horta. Mas esse alface não é fruto do meu esforço, não é minha obra. Por quê? Eu não fiz a semente, eu não fiz a terra, eu não fiz a água, eu apenas joguei a sementinha na terra e reguei. O que aconteceu lá dentro é uma obra maravilhosa da natureza, arquitetada por Deus. Então, o alface é fruto de algo que está além do meu esforço. Então, as obras da carne é aquilo que a gente faz. O fruto do Espírito é algo que é feito em nós. Tá? Então, a gente viu aqui, ó, conceito de obras versus conceito de fruto. Compreendendo o que é carne para Paulo. Quando Paulo fala em carne, ele fala da nossa natureza humana, natureza física e carnal, que se manifesta através do nosso corpo. Não que o nosso corpo seja ruim, não é o corpo em si, tá? Mas a palavra que é traduzida por carne é uma palavra que nos dá a ideia de natureza carnal, né? Aquilo que está entranhado em nós e que nós devemos lutar e combater. Por isso, obras da carne e fruto do Espírito. E aí, enquanto vivermos aqui, nós viveremos o conflito entre carne e espírito, tá? Que é a nossa natureza. A nossa natureza, misteriosamente, herdou a natureza caída de Adão. A natureza caída de Adão. Por isso que Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele fala que todos precisam passar por uma transformação e serem revestidos de um corpo incorruptível, porque o nosso corpo ele é corruptível. Mas aí ele fala assim, alguns, né, têm a ideia que é um corpo que fica doente e apodrece quando morre. Mas não é só isso. Ele é corruptível porque ele também é inclinado ao pecado, ao mal.
Então, quando a gente olha Tessalonicenses, eu fiquei um pouco longe, o som deve ter ficado distante, né, irmãos? Então, vou voltar aqui o que eu estava dizendo. Então, um conflito, tá? Um conflito. Então, Paulo fala, lá em Tessalonicenses, do corpo corruptível e incorruptível. E ele fala que todos os cristãos terão que passar por essa transformação. E essa passagem, ela se dá na morte. E Cristo é o nosso grande exemplo. Cristo morreu, passou pela morte, foi sepultado, mas ressurgiu com um corpo transformado. E isso é o que acontecerá conosco. Então, a visualização do corpo, ela é também uma alegoria para a obra de Deus em nós. Então, queridos irmãos, por mais que temamos, por mais que fujamos, a morte ela é inevitável e ela deve ser uma realidade para todos nós, pois é somente pela morte que passaremos pela transformação da corruptibilidade para a incorruptibilidade, que é de uma realidade corruptível para uma realidade que não pode se corromper. Que coisa maravilhosa! E Paulo vai tão a fundo que ele diz que quando Cristo voltar, mesmo os que estiverem vivos também passarão por essa transformação. Por isso, nós temos carne versus espírito, porque o corpo da incorruptibilidade é um corpo espiritual, como era o corpo de Cristo. Um corpo que não é mais suscetível ao cansaço dos anos, um corpo que não é mais suscetível às enfermidades, um corpo que não será mais suscetível à morte. E também não será mais inclinado ao pecado. Tá? E aí, Gálatas termina com essa passagem maravilhosa, as obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos ler esse texto. Aqui, queridos irmãos, vamos lá. Olha só. Digo, porém, andai no Espírito. Isto é, andem conforme aquilo que está prometido, mas ainda não chegou, que é a incorruptibilidade. Andem conforme a promessa, andem no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Lembra que eu expliquei? O corpo carnal e o corpo espiritual. Para que não façais o que porventura, façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni,
que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí ele diz, mas o fruto, que é o quê? É aquilo que eu recebo da graça em mim. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vou ler de novo. O fruto do Espírito. O que é? A consequência do agir do Espírito Santo, andar pelo Espírito, andar conforme o Espírito Santo, andar ouvindo o sopro do Espírito Santo. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Lembra, irmãos, que eu falei que a morte de Cristo é uma alegoria para a nossa morte. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Bom, então aqui, queridos irmãos, Paulo, ele fala das obras da carne e o fruto do Espírito, desse conflito que existe em nós, né? O conflito que existe na nossa vida, tá? Conflito. E esse conflito vai acabar quando passarmos pela transformação da corruptibilidade para a incorruptibilidade. Eu não quero morrer. Você não quer morrer. Mas até que Cristo volte, a morte é o único caminho para passarmos da corruptibilidade para a incorruptibilidade. Então, enquanto aqui estivermos, viveremos esse conflito. Porém, quanto mais abertura dermos ao Espírito de Deus, mais forte estaremos neste conflito. Tá? Por isso que Paulo foi firme ao contrapor lei e graça. Tá? A lei é confiar nos meus esforços. A graça é depender da cruz. E hoje, ainda hoje, estamos diante destas duas opções. Vivemos pela lei, dependendo dos nossos esforços, ou vivemos pela graça, confiando no amor de Deus que nos redime. Se eu vivo pela lei, eu estou anacrônico em relação a Cristo. Se eu vivo pela graça, eu estou na nova aliança. O que nós queremos? O que você quer? O que você quer? Bom, irmãos, essa é a carta aos Gálatas, que chega a nós hoje. Espero que vocês tenham aproveitado
o aprendizado com esta carta, tanto quanto eu aproveitei me preparando para dar essa aula. Né? Me preparei para dar essa aula. Assim a gente termina Gálatas, tá? E a nossa próxima carta, você já pode começar a ler, será 1 Tessalonicenses, tá? Primeira carta aos Tessalonicenses, que foi escrita entre 49 e 51, quando Paulo estava na igreja de Corinto, tá? Essa será, nós iniciaremos a nossa aula com 1 Tessalonicenses. Queridos, ficamos por aqui hoje. Que Deus te abençoe grandemente neste dia e que você entenda, né? Não vivemos pela lei, mas pela graça. E a graça nos leva à liberdade. Mas a nossa liberdade, ela é mediada pelo amor e não pela lei. Essa liberdade, ela me faz, a partir de mediada pelo amor, ela me faz entender que no exercício da minha liberdade, nem tudo me convém. E no exercício da própria liberdade, eu não devo permitir que nada me domine, porque a partir do momento que alguma coisa me domine, eu me torno escravo dessa coisa. E que um dia passaremos da corruptibilidade para a incorruptibilidade. Mas até que esse dia chegue, estaremos neste conflito. E venceremos dia a dia este conflito andando pelo Espírito do Senhor, andando no Espírito de Deus, dando sempre lugar ao Espírito Santo de Deus em nossa vida. Tá bom? Fiquem na paz. Deus abençoe. Um ótimo domingo a todos.